pessoas entraram depois. Primeiro, eu queria dizer bom dia, né? Agradecer a presença aí de todo mundo. Essa ação que a gente está realizando, ela faz parte. A gente tem um projeto que é o FNDE Dialoga, no FNDE, que é justamente essas ações virtuais, né, de capacitação, treinamento, mas essa em especial, ela compõe a nossa ação do FNDE Chegando Junto, que é uma ação que a gente está fazendo ao longo de 2024 todo, especificamente com os municípios da região do Marajó e também do Amapá. Nesse mês de maio, a gente vai estar, novamente, a equipe vai estar em loco, fazendo visita técnica, e o foco um dos focos, né, na verdade, uma das temáticas que a gente vai estar apresentando é sobre o Fundeb, Salário Educação e o CIOP. Eu sou Karine Bandeira, sou chefe da comunicação aqui do FNDE. Aqui com a gente está participando o Ulisses, que ele é coordenador de operacionalização do CIOP, de apoio operacional ao salário da educação e do Fundeb, da diretoria de gestão de fundos e benefícios, a DGF. Ele vai fazer uma explanação sobre o CIOP. Foi feito um levantamento, já a área fez, sobre a situação de cada um dos municípios. A gente está gravando essa apresentação, vamos disponibilizar no YouTube do FNDE, para caso alguém não consiga acompanhar até o final, não consiga ver. A ideia é que depois dessa explanação a gente abra para perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida ao longo da explanação do Ulisses, o único pedido que eu faço é que ou deixem registrado aqui no nosso chat, ou perguntas e respostas, ou levantem a mão, que ao final a gente vai abrir para essas perguntas. A ideia é que a gente tente, enfim, responder o maior número de dúvidas e de questionamentos. Se a gente tiver alguma demanda específica que a gente não consiga atender ao longo desse encontro agora, até porque a gente tem um tempo, né, previsto, é que a gente vai orientar, a equipe da DGEP vai orientar qual é o procedimento para a gente dar sequência e andamento a resolver alguma situação específica posteriormente. E aí, apresentações feitas, quero agradecer novamente aí o apoio, a participação de cada um de vocês disporem aí desse tempo, uma pauta muito importante para a gente. Um dos objetivos da presidente Fernanda é que, de fato, a gente consiga chegar ao final de 2024 tendo bons resultados aí. No começo do ano, acho que foi em março, a gente esteve no Marajó, em breves, e a gente fez uma explanação, uma apresentação sobre a situação. A gente sabe que o Fundeb Salário e Educação são as principais fontes de recurso, então, assim, o objetivo disso é que, de fato, a gente já consiga ver impactos positivos em 2025, e é isso, vou deixar com o Ulisses, que sabe aí muito mais que eu do assunto. Então, tá bom, Karine. Muito obrigado. Gente, bom dia. Conforme a Karine me apresentou, meu nome é Ulisses, né? Eu sou servidor aqui do FNDE e atualmente estou na coordenação da área que trata do Fundeb, do salário de educação, no que se refere à verificação das condicionalidades para recebimento das complementações da União e a operacionalização total do salário de educação, no que se refere aos pagamentos. E também no CIOP. Né? A gente faz aqui, minha área cuida do sistema CIOP, que na verdade não é um sistema, são vários módulos, vários sistemas que se conectam, né? Tem o MAVES, o Conveniadas e por aí vai. E eu vou fazer uma pequena apresentação aqui para vocês, de forma muito resumida, mais ou menos 30 minutos, que eu vou passar por algumas características importantes, principalmente sobre o Fundeb, né? Uma vez que o CIOP é um instrumento que vai monitorar a aplicação de recursos Fundeb. Vou dar uma explicação geral do fluxo do CIOP, desde a transmissão até aquele fluxo que passa lá pelo MAVES, para vocês entenderem como é que isso funciona. E no final, né, conforme a Karina falou, a gente vai estar aqui disponível para atender casos específicos. Eu estou com uma técnica aqui, a Samara, ela vai auxiliar no que for necessário, né, durante esse evento, mas de qualquer forma, se a gente não conseguir atender alguns casos específicos nesse evento, a gente vai passar para vocês o canal correto, para vocês poderem abrir a demanda e vamos atuar tempestivamente para poder auxiliá-los, tá? Bom, eu vou compartilhar minha tela aqui. Aí eu queria que vocês me dessem um sinal se o compartilhamento está ok para poder começar. Tá? Tudo certo, Ulisses. Tudo Perfeitamente aqui. certo? Uhum. Então vamos lá, gente. O sistema CIOP, ele
Na verdade, ele foi criado em 2004, lá no Ministério da Educação, que era um sistema de captar as informações no Brasil todo sobre os investimentos em educação. Então, basicamente, o CIOP, a origem dele é um sistema de coleta de dados para servir de subsídios à análise de políticas públicas. Então, ele foi criado basicamente para responder essa pergunta aí: quanto que o Brasil investe em educação? Só que essa pergunta é muito genérica, ela vai muito mais além disso. O CIOP ele capta dados que você consegue identificar níveis mais detalhados desse investimento. Quanto que você investe na creche, na pré-escola, no EJA, no fundamental, em material de consumo, em remuneração de profissionais da educação e por aí vai, tá? Bom, com o decorrer do tempo, o CIOP começou a assumir outras atribuições. Basicamente, ele passou a ser um instrumento no âmbito do governo federal responsável pela apuração do cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal, que são os 25% que tem que ser investido em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino. E, mais recentemente, ele também passou a ser um instrumento constitucional por força do novo Fundeb, que foi regulamentado por meio do artigo 212A da Constituição Federal. Eu vou falar um pouquinho mais sobre os detalhes do artigo 212A no que se refere ao Fundeb, tá? Bom, o CIOP ele passou a ser agora um instrumento constitucional, tá? E ele atua basicamente no monitoramento da aplicação dos recursos dos fundos, né? O Fundeb, na verdade, ele não é um fundo, eles são 27 fundos, né? Cada unidade da federação, cada estado tem o seu fundo e é através do CIOP que a gente faz o monitoramento da aplicação desses recursos, tá? O CIOP também tem como objetivo constituir uma grande base de dados, né? A gente recebe aqui muitas demandas de pesquisadores, de gestores, de órgãos de controle, né? Tribunal de Contas, Ministério Público Federal, para quando querem fazer algum tipo de análise nos investimentos públicos da educação, eles recorrem à base de dados do CIOP. Essa base de dados, gente, ela é de acesso público. Então, qualquer ente federado, qualquer cidadão pode solicitar o FNDE, o banco de dados do CIOP, para ele poder fazer alguma análise, não só do seu município, mas de todo o estado, do Brasil todo, no que se refere a investimentos na educação. Tá? Lembrando que o CIOP ele trata somente das despesas dos investimentos executados na educação, tá? Ele não capta dados de outras áreas, como saúde, segurança e por aí vai, tá? O CIOP também tem como objetivo dar transparência e publicidade nos investimentos dos recursos da educação. A gente, além de divulgar os dados de receitas, de despesas da educação, também o CIOP produz uma série de indicadores de investimento em educação, além daqueles que são constitucionais. Quando eu falo de indicadores constitucionais, eu estou falando dos 25%, né, do artigo 212, dos 70% do Fundeb que tem que ser aplicado na remuneração do profissional da educação, aí passa pelos percentuais do VAT, aqueles 15% de despesa de capital, e aqueles recursos do VAT que tem que ser destinados à educação infantil, e uma outra série de indicadores que o CIOP produz. Quanto que o município, o Estado, investe na educação básica, na creche, na pré-escola, em material de consumo e por aí vai, tá? Além disso, o CIOP também atua muito fortemente no fomento do controle social, tá? À medida que vocês, do Estado ou do município, preenche o dado CIOP e transmite esses dados para o FNDE, a gente também divulga isso na internet e, em alguns casos específicos, a gente envia comunicados para os órgãos de controle, tá? Então, basicamente, esses são os principais objetivos do CIOP. Bom, conforme eu falei anteriormente, o artigo 212 é aqueles dos 25% que são tem que ser destinados a ações de MDE, manutenção de desenvolvimento do ensino, e o 212A, que é o que regulamentou o novo Fundeb. Tá? O artigo 212A está aqui na tela para vocês verem, que basicamente
A União ele tem que aplicar anualmente no mínimo 18% em ações de MDE. Não é o CIOP o instrumento que apura o cumprimento desse percentual da União, mas sim dos 25% que os estados, os municípios e o Distrito Federal têm que investir em ações de MDE. Então, o CIOP ele é o instrumento que faz a apuração desse percentual. Tá? Agora, falando um pouquinho mais sobre o Fundeb. Tá? A Lei 14.113, ela regulamentou o artigo 212-A da Constituição Federal. Então, quais são as subvinculações que nós temos no Fundeb? Bom, 100% dos recursos do Fundeb têm que ser investidos na educação básica, observado a área de atuação prioritária daquele ente federado. O que é isso, gente? Lá o artigo 211 da Constituição Federal, ele estabelece que os estados ele tem que atuar prioritariamente no ensino fundamental e no ensino médio, os municípios no infantil e no fundamental. Então, os recursos do Fundeb são para essas áreas de atuação prioritária, ou seja, 100% dos recursos do Fundeb dos municípios têm que ser investidos na educação infantil e no ensino fundamental, no Estado, no fundamental e no ensino médio. Tá? Bom, no mínimo, 70% dos recursos do Fundeb têm que ser destinados à remuneração dos profissionais da educação, sendo que esse profissional da educação ele tem que estar em efetivo exercício, né, na educação básica, dentro da área de atuação daquele ente federado. Ou seja, se é um município, esse profissional ele tem que estar atuando na educação infantil ou no ensino fundamental. Se é um estado, no fundamental e no médio. Tá? A remuneração, ela, além do próprio salário daquele profissional, também compreende as obrigações patronais. Então, as despesas com as obrigações patronais desses profissionais entram no cálculo desse mínimo de 70%. Tá bom? Bom, outra observação, o efetivo exercício. O efetivo exercício tem algumas particularidades. Primeiro, vamos lá descartar a questão dos aposentados e dos pensionistas. Como eles não estão em efetivo exercício, eles não podem ser custeados com recurso Fundeb, não entra no cálculo dos mínimos de 70% e também do artigo 212 dos 25%. Tá? O efetivo exercício tem a exceção daqueles profissionais que estão com qualquer tipo de afastamento, desde que ele seja legalmente regulamentado e que seja um afastamento temporário. A exemplo, uma professora ou um técnico da educação que está afastado por licença maternidade. Então, esse profissional, para efeito do cálculo dos percentuais dos 25% e também do 70% do Fundeb, ele está em efetivo exercício, porque ele está temporariamente afastado e, no caso da licença maternidade, previsto em lei. Ok? Bom, e a gestão dos recursos do Fundeb, daqueles recursos da educação, ele tem que ser feito por meio do órgão gestor da educação, no caso, a Secretaria Municipal de Educação. Tá? O máximo de 70%, ou seja, daquele percentual que o ente federado deixou de aplicar na remuneração, o restante ele pode aplicar em outras ações de MDE, de manutenção e desenvolvimento do ensino. O conceito, a definição do que é uma ação de MDE está lá na LDB. O artigo 70 da LDB estabelece aquelas ações que são consideradas de manutenção e desenvolvimento do ensino, MDE, e o artigo 71, aquelas ações que não são consideradas como MDE. Então, aquelas ações que estão no artigo 71 da LDB, elas não entram no cálculo dos 25% e também não podem ser executadas com recursos do Fundeb. A exemplo, o pagamento de despesa com a merenda escolar. O artigo 71 da LDB estabelece que ações suplementares de alimentação não é uma ação de MDE. Então, o município, o Estado, ele não pode usar recursos do Fundeb para poder custear essas despesas
e também com recurso Fundeb e também com recursos lá dos 25%, tá bom? Bom, e a lei do Fundeb, a lei 14.113, também estabelece que o ente federado pode deixar até 10% dos recursos que ele recebeu no exercício para aplicar no primeiro quadrimestre do ano seguinte. Tá? Então, se o ente federado recebeu 10 milhões do Fundeb, ele pode deixar R$ 1 milhão para poder aplicar no primeiro quadrimestre do ano seguinte. Claro que lá no CIOP, a metodologia do CIOP, ele vai identificar se esse valor está dentro desse limite de 10% e se ele aplicou no primeiro quadrimestre do ano seguinte, tá bom? Avançando um pouquinho mais aqui sobre o Fundeb, eu vou falar basicamente de duas complementações da União que foram inovações da emenda constitucional, né, número 108, do artigo 212-A, e, consequentemente, ela foi regulamentada pela Lei 14.113. A primeira complementação da União é o VAT. Tá? O VAT, a União começou a pagar o VAT em julho de 2021, né? Então tem todo um processo de habilitação para o recebimento dessas complementações da União, do VAT e do VAR. Daqui a pouco eu vou explicar de forma bem resumida como que é esse processo de habilitação para receber esses recursos. Mas nesse momento, aqueles entes federados que receberam o VAT, que começou a ser pago a partir de julho de 2021, 50%, proporção de 50% desses recursos do VAT tem que ser aplicados na educação infantil. Isso aqui, gente, é um ponto de atenção que eu queria falar com vocês. Todo final de ano, quando o FNDE apura aqueles entes federados que vão receber o VAT, ele também divulga um indicador chamado Indicador da Educação Infantil, IEI. Esse indicador ele vai informar para vocês, para aqueles municípios que receberam o VAT, qual é o percentual que eles têm que destinar para a educação infantil. Então, se o seu município recebeu o VAT, para você saber quanto que você tem que destinar para a educação infantil, não é 50%, é o percentual desse indicador IEI. Então, o município pode ter esse indicador de 40%, de 55%, de 60%. Então, é importante que vocês, lá na página do FNDE, no Fundeb, lá no link do Fundeb, a gente divulga lá esse percentual IEI. E o CIOP também, ele divulga no seu relatório de indicadores qual é o IEI de cada município, ok? Então, o IEI é o percentual que vocês têm que investir do Fundeb na educação. Bom, e também desses recursos do VAT, no mínimo 15% dele tem que ser aplicado em despesas de capital. Lá no CIOP, o CIOP apura também se o município cumpriu esse percentual de 15% em despesas de capital, do VAT. Tá? Bom, a próxima complementação da União é o VAR. O VAR ele começou a ser pago a partir de 2023, desde o ano passado. Ele começou com um percentual de 0,75% de todo o fundo que é arrecadado no Brasil, 0,75% a União disponibiliza para os entes federados por meio dessa complementação VAR. E ela vai gradativamente aumentando até chegar ao percentual de 2,5%. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês qual é a evolução desse percentual até chegar em 2026, que é onde a União tem que complementar ao fundo um mínimo de 23% nas complementações da União ao Fundeb. Tá? O VAR também passa pelo processo de habilitação até chegar ao efetivo recebimento. Tá bom? Bom, atualmente, o Fundeb ele tem 3 complementações da União. A primeira é o VAF. Né? O VAF é aquela complementação da União que já vinha desde o antigo Fundeb, que a União aporta ao fundo 10%, e ela vem se mantendo até desde lá de 2007 e vai até 2026 nesse patamar de 26%. A complementação da União VAT
que é essa que está em vermelho aí. A União começou a pagar em 2021 com um percentual de 2% e ela vai gradativamente aumentando esse percentual até chegar lá em 2026 a um mínimo de 10,5% que a União vai colocar no VAT. O VAR, nós começamos a pagar a partir de 2023, a União aportou 0,75% em 2023, agora em 2027 e 2024, a União está colocando 1,5% no VAR, e isso vai aumentando até em 2026 chegar em 2,5%. Então, gente, lá em 2026, a União vai aportar ao Fundeb no mínimo 23%, somando o VAF, o VAT e o VAR. Tá? Bom, falando um pouquinho aqui agora mais sobre o CIOP. O prazo para transmissão do CIOP é essa tabela aí. Então, resumindo, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, vocês têm que transmitir os dados para o CIOP. Primeiro bimestre, vocês têm até o prazo dia 30 de março. Segundo bimestre, que é o prazo que está atualmente, é o prazo atual de transmissão do CIOP. Vocês têm até o dia 30 de maio desse mês, né, 30 de maio agora, para transmitir os dados do segundo bimestre. E assim por diante, tá? Gente, os dados do CIOP do primeiro ao quinto bimestre, eles servem apenas para gestão do próprio ente federado, para saber se ele está cumprindo esses percentuais constitucionais e legais, né? Os 25% e os percentuais do Fundeb, os 70%, os 10%, os 15%, os 50% do VAT. E lá na transmissão dos dados anuais, que tem que ocorrer até o dia 30 de janeiro do ano seguinte, é onde o percentual é realmente apurado. Sendo que, do primeiro ao quinto bimestre, o CIOP calcula esses percentuais com base na despesa liquidada, e lá na transmissão dos dados anuais do CIOP, ele calcula esse percentual atualmente pela despesa empenhada, tá bom? Então, lembrando que vocês têm a obrigação de transmitir os dados bimestralmente para o CIOP, conforme os prazos estabelecidos no artigo 165 da Constituição Federal, que é o quê? Até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Essa transmissão bimestral ela vai se refletir lá no CALC, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o CALC, e a transmissão anual é onde o CIOP calcula o percentual dos 25%, tá? Que é aquela transmissão que tem que ocorrer até o dia 30 de janeiro do ano seguinte. Tá? Bom, em termos de penalidades, tá? Desde 2009, gente, o CALC passou a verificar no CIOP o cumprimento das transmissões bimestrais do CIOP e também do cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal, que é os 25%. Então, o CALC, ele divulga em toda a esplanada, em todos os outros ministérios, vários requisitos da LRF, e dois deles se referem ao CIOP, que é o item 3.2.3, que é a bimestralidade, e o item 5.1, que é os 25%. Tá? No âmbito do governo federal, todos os outros ministérios, eles têm que verificar esses dois itens no CALC, e no âmbito do FNDE, além dos 25% da transmissão bimestral, o FNDE também verifica se o município, se o estado cumpriu os 70% do Fundeb destinado à remuneração do profissional da educação. Bom, isso aqui, gente, tá uma visão para vocês resumida do que é o CALC, destacando o item 3.2.3, que é a bimestralidade, e o item 5.1 do CALC. Tá? O item 5.1 é os 25%. Agora eu queria fazer uma ressalva aqui com vocês, que é um ponto de atenção, que a partir do segundo bimestre, é uma previsão que a Secretaria do Tesouro Nacional, a STN, que faz a gestão do sistema CALC. Então, recentemente assim, gente, em agosto de 2023, foi publicada uma portaria conjunta
essa portaria aqui, ó, a portaria número 33, tá? Uma portaria conjunta, Ministério da Gestão e Inovação, MGI, Ministério da Fazenda e CGU, aonde lá é estabelecido que, a partir desse ano, além dos 25% da bimestralidade, vão ter itens lá no CALC que vai verificar o cumprimento dos 70% destinado à remuneração do profissional da educação, os 15% do VAT para aqueles municípios que receberam o VAT que deve ser investido em despesa capital, os 50% na educação infantil, e para os estados, né, os estados também têm que aportar 20% dos impostos ao Fundeb. Então, esses itens, a partir do segundo semestre, vai constar como itens do CALC. Então, o município tem que cumprir os 25%, os 70%, os 15%, os 50%, e esses itens vão constar do CALC a partir do segundo semestre. Isso é uma previsão, tá, gente? Que a STN deu para a gente. O CIOP, ele já está preparado para atender esses requisitos. Essa tela aqui é uma tela do nosso recibo de transmissão. Então, atualmente, o recibo de transmissão do CIOP, ele já está sinalizando, essa primeira linha aí é os 25%, a segunda linha desse quadro aí do recibo de transmissão, ela se refere aos 70% do Fundeb que tem que ser destinado à remuneração do profissional da educação, os 15% do VAT para despesa de capital. Claro que aquele município que não recebeu o VAT, ele não tem que cumprir esse percentual. Aí nessa coluna de situação de cumprimento, vai estar lá NA, que é não se aplica. Da mesma forma, a proporção de 50% do VAT que tem que ser destinado à educação infantil, lembrando que é aquele indicador IEI que estabelece qual é esse percentual que tem que ser destinado à educação infantil, tá? Então, isso aqui é uma amostra do recibo de transmissão do CIOP. Bom, gente, então eu vou falar aqui um pouquinho mais sobre o processo de habilitação ao recebimento do VAT. Então, todo ano, o ente federado, Estado e município, ele tem até o dia 31 de agosto para transmitir os dados do CIOP, do SICONF, tá? Referente a 2 anos atrás, né? Vamos lá. Nesse momento, nós estamos apurando quem vai se habilitar ao VAT de 2025. Então, 2025, eu vou pegar 2 anos atrás, eu vou olhar os dados do SICONF de 2023 e do CIOP de 2023. Então, para o município se habilitar ao VAT de 2025, ele tem que transmitir o CIOP de 2023 até o dia 31 de agosto, agora de 2024, e também os dados do SICONF lá para a Secretaria do Tesouro Nacional. Então, e essas são as condições para o município se habilitar ao recebimento do VAT. Lembrando que a habilitação não implica no recebimento, é só uma etapa inicial. Aquele município, aquele estado que foi habilitado ao recebimento do VAT, ele vai para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? Nessa próxima etapa, é a etapa para saber se aquele município que foi habilitado, se ele vai de fato receber ou não. Então vamos lá, eu estou mostrando aqui na tela de vocês a situação agora de 2024. Tá? Então, o que a União faz? Ele calcula o VAT mínimo nacional, que é essa coluna que está em vermelho aí, R$ 8.420,96, e vai lá em cada ente federado e calcula o seu VAT. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, gente, de como é calculado esse VAT. Tanto o mínimo nacional quanto o VAT de cada município. Desculpa. Lá na página do Fundeb, tem um documento que explica detalhadamente como é calculado esse VAT, o VAT mínimo nacional e o VAT de cada ente federado. Então, vamos lá. A União calculou o seu VAT mínimo, que é 8.420, e vai em cada município e calcula o seu VAT. Aqueles municípios que estão acima do mínimo nacional, eles não vão receber a complementação da União. Lembrando que esses municípios são aqueles que foram habilitados, ou seja,
transmitiram os dados para o CIOP e matricial os contábeis dentro daquele prazo de 31 de agosto. Aqueles municípios que ficaram aí abaixo do VAT mínimo nacional, a União vai complementando essa cor laranjado que vai até essa linha verde, é o valor que a União vai complementar aquele município a título de complementação VAT, até que o município atinja o VAT mínimo nacional, tá? Então, vamos lá. O município foi habilitado, aí ele vai para o próximo passo. Qual é o próximo passo? Calcular o seu VAT para saber se esse VAT está abaixo ou acima do mínimo nacional. Aqueles que estão abaixo, a União vai efetuar essa complementação da União, VAT. Aqueles que estão acima foram habilitados, mas não vão receber porque o VAT dele está maior que o mínimo nacional. Bom, agora sobre a complementação VAR. A complementação da União VAR, conforme eu falei anteriormente, ela começou a ser paga a partir de 2023 e ela, diferentemente do VAT, a etapa dela de habilitação são 5 condicionalidades, tá? Aqui está o artigo 14, que estabelece lá no parágrafo 1º as 5 condicionalidades. Então, a condicionalidade que está estabelecida no inciso 1, 4 e 5, elas são apuradas lá pelo MEC, pela Secretaria de Educação Básica, por meio do sistema CIMEC par 4. As condicionalidades dos incisos 2 e 3, elas são apuradas, verificadas pelo INEP. Bom, uma vez que tanto o CIMEC quanto o INEP apuraram, né, o CIMEC que apura as condicionalidades 1, 4 e 5, tá? Então, depois que o INEP apurou as condicionalidades 2 e 3 e o CIMEC, a Secretaria de Educação Básica, a condicionalidade 1, 4 e 5, essas relações vêm para o FNDE, o FNDE vai pegar essas 5 relações e vai extrair lá a lista daqueles entes federados que atenderam todas as 5 condicionalidades. Então, esses foram aqueles que foram habilitados. O FNDE passa para o INEP essa relação. O INEP, com base nessa relação, vai verificar desses municípios que atenderam, municípios e estados, tá, gente? Que atenderam as 5 condicionalidades, aqueles que evoluíram nos indicadores de atendimento e melhoria da aprendizagem. Então, o INEP faz essa apuração e retorna para o FNDE a listagem de todos os entes federados que atenderam as 5 condicionalidades e que evoluíram nesses indicadores e passa para o FNDE uma relação com o percentual que cada ente federado vai receber da complementação VAR. Gente, aqueles entes federados que receberam a complementação VAR, não existe nenhuma destinação específica para aplicar esses recursos. Claro que ela tem que ser aplicada dentro da educação básica, na área de atuação prioritária daquele ente federado, município, educação infantil fundamental, estado, fundamental e médio, ok? Pode aplicar deve aplicar em ações de MDE, né? A orientação é que não se utilize esses recursos na remuneração, principalmente naquelas verbas que são contínuas, né? Salário, alguma gratificação que aquele profissional vai receber dentro do seu plano de carreira. Isso por quê, gente? Se você recebeu o VAR em 2023, pode ser que você não receba o VAR em 2024, em 2025, tá? Então, é importante fazer uma boa gestão desses recursos. Bom, aqui, gente, é uma página lá aqui do FNDE, lá no Fundeb, onde ele tem publicado lá tudo isso que eu falei para vocês aqui de forma muito mais detalhada. Qual é a sistemática de cálculo do VAT, do VAR, os entes federados que foram habilitados, que não foram habilitados, e qual foi o motivo que ele não foi habilitado, e aqueles que foram habilitados, todo o cronograma de distribuição desses recursos. Então,
Quem quiser saber mais detalhes sobre todo esse processo que eu te falei de habilitação e recebimento das complementações do Fundeb, acesse essa página, vai lá, FNDE, ações e programas, financiamento, Fundeb, consultas. Aí lá você seleciona o ano, 2023, 2024, e vai cair nessa página. E aí, cada documento desse aqui tem mais detalhes sobre o que eu falei, tá? Bom, avançando um pouquinho mais aqui, lá na Lei 14.113, ela também prevê que os entes federados têm que declarar anualmente, por meio do CIOP, todas as despesas que foram executadas com aquelas entidades conveniadas, tá? Então, na Lei 14.103, artigo 7º, parágrafo 6º, estabelece essa obrigação de declarar anualmente para o CIOP esses dados. O decreto 10.656, ele de 2021, definiu quais são as informações que têm que ser informadas no CIOP com relação às conveniadas, basicamente a identificação daquela entidade conveniada, a razão social, CNPJ, telefone, endereço, nomes, o CPF dos responsáveis, os valores que foram repassados para aquela entidade naquele exercício, o CPF de cada profissional que trabalha naquela entidade que recebeu por meio desse convênio, a relação de todo o patrimônio que foi cedido para aquela entidade. Então, dentro do módulo CIOP, nós temos um módulo chamado CIOP Conveniadas, que é onde vocês têm que declarar nesse módulo todos os dados daquelas entidades que recebem por meio dos recursos do Fundeb, tá bom? Isso tem que ser declarado uma vez para o CIOP. A transmissão dos dados anuais do CIOP, ela é condicionada àqueles entes federados que têm convênios com o recurso Fundeb. Você tem que primeiro declarar no CIOP conveniado esses dados, para depois transmitir os dados anuais do CIOP. Ok? Bom, gente, uma ressalva aqui para todo mundo. O CIOP, ele não é um sistema de prestação de contas, ele não vai, o FNDE, controlar nem fiscalizar a aplicação de recursos do Fundeb. Essa atribuição recai aos tribunais de contas, aos órgãos de controle e principalmente aos conselhos do Fundeb. O CIOP, ele vai atuar basicamente no monitoramento da aplicação desses recursos. Então, quando o CIOP identificar alguma possível irregularidade na aplicação desses recursos, ele vai acionar os órgãos de controle. O Ministério Público, a Câmara Municipal, o controle social, que é o próprio CACS Fundeb, os tribunais de contas e também vai comunicar aos órgãos de educação daquele ente federado. Tá? Bom, gente, eu vou dar aqui uma visão para vocês de como é que é o fluxo do CIOP. Tá? Então, começando por esse quadrado aí amarelo, que é o envio de dados para o CIOP. O envio de dados para o CIOP, claro que passou por um processo onde vocês baixaram o sistema CIOP daquele exercício, preencheram todos os dados de receita, de despesa, dados da remuneração daqueles profissionais que recebem com recursos Fundeb, aí passaram por todas aquelas críticas e estão aptos a transmitir. Então, uma vez que vocês preencheram o CIOP e não tem mais nenhuma crítica, vocês fazem a transmissão do CIOP. Nesse momento, para transmitir o CIOP, o ente federado tem que fazer um ofício, um papel timbrado do município, assinado pelo secretário de Educação ou pelo prefeito ou governador, identificando nome, o cargo, o CPF do gestor da educação, e informar nesse ofício um e-mail para que o FNDE mande a senha de transmissão. Esse e-mail tem que ser enviado para senha.ciop@fnde.gov.br. O pessoal do atendimento institucional do FNDE vai receber esse ofício e vai mandar a senha para o e-mail que está indicado nesse ofício. Tá? Isso é o que funciona atualmente.
a nossa expectativa é que, a partir do segundo semestre, a transmissão do CIOP seja realizada por meio de login da plataforma GovBR. Mas isso, quando tiver sido implementado, a gente vai divulgar no Brasil todo essa nova sistemática. Mas vamos lá. O secretário de Educação ele transmitiu o CIOP. Esse arquivo, que é um arquivo XML, ele vai ficar aqui no FNDE aguardando passar por esse fluxo, que é o fluxo lá do MAVES, que é o módulo de acompanhamento e validação do CIOP. Num primeiro momento, o secretário de Educação ele vai acessar o MAVES, ele vai visualizar naquele momento o relatório, que é o REL, que é o Relatório Resumido de Execução Orçamentária, e ele vai ter duas opções lá. Ou ele confirma, concorda com aqueles dados que estão no REL, ou não. Se ele não concordar, o sistema retorna para que seja feita alguma correção nesse arquivo que foi enviado, corrigiu, faz uma nova transmissão, o secretário acessa o MAVES novamente, ele concordando, o MAVES vai identificar se aquele ente federado, o Tribunal de Contas daquele ente federado, está conectado com o CIOP. No caso aqui, gente, tanto o Amapá, tanto o TCE do Amapá, quanto o TCE do Estado do Pará, eles não estão conectados ao CIOP. Me parece que tem uma pessoa aqui do Tribunal de Contas do Pará nesse evento. Então, assim, o TCE do Pará ele não está conectado ao CIOP. Se depois ele tiver interesse que o Tribunal de Contas do Estado do Pará faça a conexão com o CIOP, ao final dessa apresentação aqui, depois eu posso pegar o e-mail seu e passar as instruções para que o Tribunal de Contas se conecte ao CIOP, tá? Então, vamos lá. Para aqueles tribunais de contas que o CIOP está conectado, o MAVES identifica essa situação, ele vai lá no Tribunal de Contas, pega os dados do CIOP e faz um comparativo. E não pode haver nenhuma divergência, ou seja, os dados declarados no CIOP têm que ser os mesmos dados que são declarados no Tribunal de Contas. Se tiver alguma divergência, o ente federado vai ter que fazer a correção, ou no CIOP ou no Tribunal de Contas. Aí ele vai voltar o fluxo e vai fazer as devidas correções e validar novamente no MAVES. Bom, após passar por esse processo, o presidente do conselho, o MAVES avisa para o presidente do conselho que ele tem que entrar lá no sistema MAVES e fazer a validação. O presidente do conselho, gente, ele não vai visualizar o REL. O REL é um relatório que pega todas as despesas da educação do município. O presidente do CACS ele vai visualizar só aquilo que foi executado com recursos do Fundeb. E isso está demonstrado no relatório do CIOP chamado demonstrativo do Fundeb. O presidente do CACS ele visualiza esse relatório e tem duas opções. Ou ele concorda ou não concorda. Se ele não concordar, o sistema MAVES ele vai clicar em não concordo, o sistema fecha para ele poder verificar lá com o gestor da educação, ou pedir algum esclarecimento, ou fazer alguma correção, e o fluxo se reinicia. Voltando lá no fluxo do MAVES, se o presidente do Conselho do Fundeb concordar com os dados, aí sim o CIOP aceita aqueles dados, ele gera o recibo de transmissão, ele publica na internet os dados de receita e despesa, aqueles indicadores que o CIOP produz também é divulgado na internet, e também esses dados ficam disponíveis para o CALC divulgado na sua página, tá bom? Então, esse aqui, gente, é todo o fluxo que ocorre dentro do CIOP, tá? Lembrando que o módulo conveniadas, ele tem que ser cadastrado previamente à transmissão do sexto bimestre. O acesso ao módulo conveniadas, ele é realizado por meio do login da plataforma GovBR, ou pelo secretário de Educação, ou por até 2 técnicos que ele pode dar acesso. Lá no Siscax tem uma aba lá de técnicos, onde ele pode colocar até 2 técnicos que vão auxiliar o secretário de Educação, tanto para acessar o Siscax, que é o Sistema de Cadastro de Conselhos aqui no FNDE,
quanto também para poder auxiliar ele no preenchimento do módulo conveniadas. Bom, o MAVES, ele é acessado por qualquer dispositivo smart, né? Pode ser um tablet, um celular, smartphone, ou pelo próprio computador. O acesso ao MAVES é todo feito pela login e senha da plataforma GovBR, tanto pelo secretário de Educação, quanto pelo presidente do Conselho. Tá? E vamos lá, gente, aprofundando um pouquinho mais. O CIOP, ele produz aqueles indicadores constitucionais. Quais são os indicadores? Os 25%, o artigo 212, e os indicadores do Fundeb, os 70%, os 10%, os 15%, e aquele proporção de 50% do VAT. Para a gente calcular esses percentuais, a gente precisa da metodologia. A metodologia que o CIOP utiliza, ela está definida lá no MDF, no Manual de Demonstrativos Fiscais, que é um manual que é mantido pela Secretaria do Tesouro Nacional, lá no anexo 8, que é o Demonstrativo de Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, tem toda a metodologia que o CIOP utiliza para calcular e para gerar o réu para o Brasil todo. O CIOP ele não vai pegar a metodologia do Tribunal de Contas, porque no Brasil nós temos cerca de 32 tribunais de contas, e cada tribunal de contas, em algum aspecto da metodologia, tem diferença com o CIOP. Então, o CIOP segue uma metodologia que é nacional e que é aplicada para o Brasil todo. Tá? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida de como que o CIOP calcula determinado indicador ou calcula determinada informação que está lá no réu, é só vocês acessarem o MDF, que lá vai estar a metodologia que o CIOP utiliza. Tá? Bom, gente, dúvidas sobre como investir tal recurso do Fundeb, se eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Tem lá na página do FNDE esse link que está aí na tela de vocês, que é o Manuais de Cartilhas. Tem um manual que orienta tudo isso que eu falei para vocês, como é que funciona o VAT, o VAR, o VAF, o Fundeb, o que pode, o que não pode. Uma cartilha com vários exemplos de utilização de recursos do Fundeb, perguntas e respostas. Tá? Então, essa é a orientação que eu dou para vocês para dúvidas mais comuns. Tá? Assistência técnica para o sistema CIOP, CACs, MAVES, conveniadas, a orientação é acessar lá a página do CIOP, lá tem Fale Conosco. Lá no Fale Conosco vocês vão identificar de qual estado, qual município, o tipo de usuário, no caso CIOP ou usuário do CACs Fundeb. O sistema ele se comunica com vocês através de um e-mail. Então, esse é o canal de comunicação para a gente atender vocês qualquer dúvida, qualquer crítica do CIOP, qualquer dúvida sobre o preenchimento do CIOP. Tá? Gente, então, basicamente sobre o CIOP, era isso que eu queria conversar com vocês. O tempo ele não é suficiente para poder a gente abrir o sistema CIOP aqui, falar sobre aquelas planilhas, sobre críticas, sobre dados de receita, de despesas, de remuneração do profissional de educação. Então, isso aqui é só para dar uma visão geral para vocês. Conforme a Karine falou anteriormente, nós fizemos aqui um levantamento da situação de todos os municípios que fazem parte da região do Marajó, que é esse quadro aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, assim, nesse momento não, esse levantamento foi feito ontem. Nós temos 2 municípios que estão, município de Bagre e o município de Muaná, que está ok com as transmissões, ou seja, ele já transmitiu até o primeiro bimestre de 2024, e os demais municípios que estão nessa relação estão com alguma pendência. São municípios que não transmitiram o primeiro bimestre ainda de 2024, ou seja, vocês estão inadimplentes lá no CALC, e tem municípios também que não transmitiram dados de 2023, tá?
do primeiro, segundo, terceiro, até o sexto trimestre de 2023. Então, a partir desse momento agora, eu vou ficar disponível aqui, junto com a técnica Samara, para responder alguma dúvida que vocês tenham ficado aqui com relação ao CIOP, MAVES, conveniados, e também a gente pode conversar um pouco sobre o CACS, Conselho do Fundeb, o sistema CISCACS. Tá? Eu estou com a técnica Samara aqui também, que a gente pode ver algumas situações pontuais para ela poder nos apoiar. Tá? Aí agora eu fico aqui à disposição de vocês. Queria agradecer a participação de todos e estou aqui à disposição. Karine? Alice, você me ouve, Lori? Ulisses, bom dia, você me ouve? Estou escutando, Lori. Isso. Eu vi aqui que tem a Luciana Freitas, ela colocou aqui uma pergunta no chat. Tá. É obrigatória a conexão do TCE ao CIOP? O TCE solicitou uma reunião que este ano com a SEDUC Pará para entender sobre o CIOP. Na ocasião, explanei sobre o CIOP e falei do papel da fiscalização do TCE e que ao enviar o CIOP a gente precisa marcar a opção se a metodologia adotada no CIOP é a mesma do TCE. Tá, vamos lá. A Lei 14.113, ela estabelece uma obrigatoriedade dos tribunais de contas se conectarem ao CIOP. Né? Atualmente, o CIOP está conectado com 11 tribunais de contas no Brasil todo. O estado do Pará não está conectado ainda, mas existe uma previsão legal para que essa conexão seja estabelecida. Depois eu vou pedir para o pessoal aqui do do Tribunal de Contas do Estado do Pará, para que ele coloque aqui o e-mail, para eu enviar para ele as instruções de como que o Tribunal de Contas faz para poder fazer essa conexão com o CIOP. Com relação aos dados do CIOP, lá na aba de declaração de responsabilidade, tem um campo onde ele marca, assinala lá que a metodologia do Tribunal de Contas é diferente do CIOP. Esse campo ele é um campo descritivo. É apenas para o ente federado evidenciar alguma situação que na metodologia do Tribunal de Contas se aplica de um jeito e no CIOP de outro. Mas, assim, esse campo não vai fazer com que o CIOP mude o seu cálculo. Ele só vai evidenciar, tornar esta informação pública, tá? Ulisses, tem o Sérgio aqui, que ele levantou a mão para fazer alguma pergunta. Sérgio, você consegue falar, por favor? Sérgio? Sérgio? Acho que não. Está com algum problema de áudio. Pode ser. É isso. O Sérgio não consegue falar. Não temos mais pergunta no chat. Eu tenho uma pergunta para fazer aqui, o William Valadares, contador. Existe alguma possibilidade de alinhar o COP, as matrizes e saldos contábeis, também na parte da despesa? Hoje a gente já consegue importar receitas, mas as despesas ainda não vêm. E muitas vezes a nossa contabilidade ela fica diferente do que está registrado no COP. E se a gente já importasse nas matrizes, seria melhor. Williams, né? Isso, William Valadares. Você é de qual município, Williams? Eu estou em Boa Vista e Curralinho. Tá, olha só, nós temos previsão sim de integrar o CIOP às despesas, claro, despesas da educação, função 12, ao CIOP. Só que nós temos alguns problemas. Tá? Eu vou dar dois exemplos para você do que está dificultando essa integração nossa
com a matriz de saldos contábeis. A primeira é que existem muitos entes federados, estados e municípios, que lá na matriz de saldos contábeis estão declarando despesas na subfunção 368, que é a subfunção educação básica. Tá? E pior ainda, existe casos de município que está classificando lá na matriz, na subfunção 368, com a fonte Fundeb. Então, eu, CIOP, não tenho como ir na matriz, nesse caso lá, a 368. Onde que eu vou jogar isso no CIOP? Fonte Fundeb. Então, esse é um problema que dificulta essa nossa integração. O outro problema é que o CIOP, desde 2011, ele capta as informações da despesa da educação infantil segmentado em creche e pré-escola. E, atualmente, na matriz, eu não tenho nenhum campo lá que eu consiga fazer essa distinção. Eu tenho lá a subfunção 365, que é a educação infantil, mas eu não consigo identificar se é creche ou pré-escola. A gente está em tratativas com a Secretaria de Tesouro Nacional, com os outros órgãos aqui de orçamento do governo federal, né, Ministério da Educação, o próprio Ministério da Fazenda, para tentar ter uma solução para isso. Aí sim a gente vai conseguir fazer efetivamente essa integração. Mas, independentemente disso, a gente está fazendo um estudo para que a gente consiga, no caso aí, aqueles municípios ou estados que na sua matriz não tem lançamento na 368, a gente consegue fazer uma certa distribuição no CIOP. Mas a gente vai tentar montar algo que seja mais parametrizável para vocês. Por exemplo, educação infantil. Você tem uma despesa lá de 1 milhão. Como é que eu vou jogar no CIOP que é creche, que é pré-escola? Então, talvez eu vá na matriz, pegue esse valor de 1 milhão e pergunte, Williams, você quer jogar para onde? Para creche, para escola? Quanto para creche, quanto para pré-escola? Entendeu? Então, essas são algumas das principais dificuldades que a gente tem. Mas está no nosso radar e estamos estudando alternativas para poder chegar a importar a matriz de saldos contábeis, tá bom? Ulisses, tem aqui Luiz Olavo, TCM Pará. É possível a liberação de conexão de acesso para os técnicos do TCM Pará? Ele é do TCE, né? TCM, Ah, tá escrito. Luiz Olavo. tá, aí assim, gente, acesso ao quê? Porque assim, todos os dados do CIOP, eles são dados públicos. Uma vez que o município preencheu os dados, passou por todas a lei passou pelas críticas, transmitiu os dados, passou por aquele fluxo do MAVES. E esses dados chegaram aqui no FNL, são dados públicos. Tá? Então, qualquer cidadão, inclusive o Tribunal de Contas, tem acesso. Mas, assim, eu queria fazer uma ressalva. No processo de integração do CIOP com o Tribunal de Contas, é um processo automatizado. É sistema CIOP se comunicando com o sistema do Tribunal de Contas. Nessa comunicação, está previsto funcionalidades onde o Tribunal de Contas pode vir aqui no CIOP, pegar os dados e levar lá para o tribunal e fazer o trabalho que ele queira fazer. Tá? Então, essa é uma alternativa. O Sérgio disse que está tentando falar com a gente, mas a gente não está escutando ele. Tá? Que ele queria tirar uma dúvida, mas... Eu queria que o pessoal do TCM aí, do TCE, colocasse aqui no chat o e-mail deles, para que eu mande um e-mail para eles, passando a orientação de como que a gente faz essa conexão do Tribunal de Contas com o CIOP, tá? Vamos dar um tempo. Aí já está começando a surgir os e-mails. Estou vendo aqui da Neila e do Sérgio. Isso. O Sérgio que não está conseguindo falar com a gente. Não Tá. sei por quê. Aí o Sérgio, vamos te mandar um e-mail, Sérgio, com as instruções, tá? Aí no e-mail vai ter o telefone aqui da área técnica do CIOP, e a gente pode estabelecer um canal de comunicação aí para poder fazer essa integração com vocês, tá bom?
Gente, assim, desses municípios que estão com alguma pendência aqui no CIOP, a gente pode ajudar em alguma coisa? Qual que é a dificuldade que vocês estão tendo? Município de Chaves, aqui, por exemplo, não transmitiu o quinto e o sexto bimestre de 2023. Gurupá, todos os bimestres de 2023 não foram transmitidos. Qual que é a dificuldade que vocês estão tendo? O que a gente pode ajudar? Se possível, disponibilizar a apresentação de hoje para que possamos enviar, trabalhar juntos aos municípios do Marajó. Ulisses, eu penso que eu posso subir esse evento para o YouTube, igual fiz com os outros encontros. Sim, Pode ser? Claro, pode. Uhum. Aí as pessoas vão ter acesso, terão acesso, aí consegue estudar, trabalhar junto. Lembrando que esse foi um evento muito curto, né? Eu resumi bastante coisa, né? Até no próprio página do YouTube do FNE tem outros eventos que são mais completos, né? São mais, como eu vou dizer, mais técnicos do CIOP, tá? Então, isso aqui é só uma breve explicação do que é o CIOP, tá? Fizemos do VAR também, 7 encontros das condicionalidades. Isso, exatamente. Ninguém está querendo ajuda, gente? Alguma dúvida? Eu acho que quem queria mandar o e-mail também já mandou. Quiser encerrar o evento, Ulisses? Bom, aí é Ó, contigo. a Luciana falou aqui. Acredito que poderíamos entrar em contato com o TCE, já que não vi posicionamento dos mesmos quanto ao e-mail para contato. Luciana, eu já tenho aqui o e-mail do pessoal do TCE, TCM, TCM, desculpa. Aí eu vou entrar em contato com eles para poder ver o que eles estão precisando e, quem sabe, fazer essa conexão do TCM com o CIOP, tá? A Luciânia, ela é da SEDUC, é isso? Do Pará? Ah, tá. isso. Pará, pelo que eu vi aqui, também está em dias com o CIOP, né? Não tem. Vocês estão tendo alguma dificuldade? Não, né, Luciana? Você já deve estar preparando para o segundo bimestre. Que bom. O que é dificuldade, aí o canal, Luciana, é sempre abrir uma demanda lá no Fale Conosco do CIOP, tá? Porque lá no Fale Conosco a gente consegue, né, pedir uma cópia de segurança dos dados, fazer a análise aqui e mandar o inibidor de crítica, tá? É só abrir a demanda lá que a gente está sempre monitorando essas demandas do CIOP. Se você quiser encerrar o evento, Ulisses, pode ficar à vontade. Bom, gente, então vamos encerrando, tá? Como eu falei aqui, esse evento foi só para dar uma visão geral para vocês, né? Eu vi aqui que, infelizmente, a maioria dos municípios aí da região do Marajó estão com alguma dificuldade, né, para transmitir os dados do CIOP, mas, de qualquer forma, essa apresentação vai estar disponível aí no canal do FNDE. E queria só reforçar que o canal para a gente prestar assistência técnica de forma mais efetiva é o Fale Conosco do CIOP, tá? Aí, no mais, agradecer a presença de todos e falar que a gente está aqui à disposição. Obrigada. Até a próxima.
Até mais, gente. Bom dia a todos.